é a tua história de fé, Luciane? Você veio de uma família cristã? Você veio de uma família que já te deu bases desde a infância? Ou você aprendeu assim sozinha? Como que foi? Como começou a tua história? Então, na verdade, não, né? Eu venho de uma família, fui criada pela minha mãe. Meus pais eram separados, então não foi um pai presente. Então foi uma infância um pouco difícil. E o que a minha mãe me ensinava quando eu era criança é assim: estuda, a sua educação vai te salvar. Então eu fui aprendendo isso. E me formei em advocacia. Nunca imaginei me casar com um pastor. Eu cresci com aquela mentalidade, né? Você nasceu para crescer profissionalmente. Sim. E foi isso que eu foquei. E realmente, Deus ele me abençoou. E eu realmente me formei, tive um escritório grande no Rio de Janeiro, trabalhei para grandes empresas no Rio de Janeiro. Só que quando eu cheguei lá pelos meus 29, 30, eu ainda estava solteira. Aí eu já conhecia Cristo, mas ainda com aqueles valores, sabe? De que eu posso ser independente, eu vou construir o meu sucesso através do estudo, Sim. porque foi a forma, e era o melhor que a minha mãe podia fazer naquela época. Ela fez por amor, Vocês né? frequentavam alguma igreja? Na verdade, não. Ali foi durante a juventude. Na verdade, a gente é daquele típico brasileiro, sabe? Que vai em tudo, que fala que é católico, mas vai também no centro, vai fazer várias coisas, até que na minha juventude eu queria ir à praia com meus amigos sozinha. E a minha mãe falou assim: só se você for com os crentes. Falou. Aí eu falei: tá bom, ou então vai numa reunião de jovem para você ter amigos com uma influência melhor. E eu fui. Ali começou a minha jornada, né, com Cristo. E aí, como eu estava mais em paralelo, eu vinha com esses valores, né, de estudar, de trabalhar muito. E aí, foi aí, no meio disso tudo, que Deus falou para mim assim: é muito bom ter essas coisas, mas eu tenho algo muito maior para você. E aí ele começa a moldar a minha identidade, de quem eu era nele, não nas coisas que eu poderia construir para provar para a sociedade que eu venci. Sabe aquela mulher independente, que não está nada errado as mulheres trabalharem e estudarem. Mas, assim, meu coração estava no lugar errado. E ali, na minha juventude, eu comecei a me envolver com a igreja, muito com a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, do pastor Antônio Carlos, me ajudar muito na juventude, ir para dentro das comunidades, porque eu amo isso ali em Rio das Pedras. E o meu marido, quando ele me conhece, ele fala que o que conquistou o coração dele foi o fato de eu estar dentro das comunidades, né? Não ter perdido aquela essência de antes. Sim. Então, foi assim que eu conheço a Cristo, né? Caminhando no dia a dia, Deus moldando a minha identidade. Ô Lu, você falou assim, num certo momento Deus falou comigo, começou a falar comigo. No seu caso, ele começou a falar como? Você sentiu um incômodo, começou a sentir um vazio, você foi, sei lá, atraída pelas escrituras, como ele começou a falar com você e você entender Deus me movendo? O que acontece, eu percebo assim, né? Hoje eu tenho um entendimento diferente, porque eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, porque a gente coloca o Espírito Santo muito distante. Sim. Só que Deus ele é tão bom, porque ele conhece a nossa ignorância, ele conhece o nosso início da caminhada, da nossa jornada. E aí, nesse início, ele começou a mudar as minhas prioridades. Então, por exemplo, ali quando eu falei, né, eu estava com um escritório na Rio Branco, num andar inteiro, com 50 funcionários, mas eu olhava para aquilo e eu falava: é isso que o Senhor tem para mim? Nas minhas pequenas orações. E Deus ia colocando assim no meu coração o desapego para algumas coisas e o apego para as outras coisas. E aí a gente vai caminhando, porque o que acontece muitas vezes, Karina, é que a gente quer sair do 0 para o 100. E o importante é a gente não parar, porque a pessoa vai do 0 a 100, no meu devocional, na minha leitura, eu hoje vou estudar 1 hora por dia, mas no meu pouquinho de cada dia, Deus ia acrescentando uma intimidade com ele. É quando a gente se conhece, né? Você conhece um amigo, você não tem uma intimidade ali na mesma hora. Você vai construindo isso aos pouquinhos. Então eu percebia, Deus usava pessoas para falar comigo. Eu percebo, e é uma coisa que eu acho que é muito importante nas nossas orações, a gente pedir o favor de Deus. Porque a gente, quando lê a história de José ou a de Esther, a gente vê que o favor de Deus estava com
com essas pessoas. E eu percebo que mesmo sem eu pedir naquela época, eu não sabia como falar, ele tinha o favor dele comigo. E aí ele não deixava que realmente aquilo entrasse no meu coração. Foi aí que eu percebi, eu falava, eu quero tanto uma família, eu quero tanto um marido, eu quero... Os valores que Deus tem para nós, ele foi colocando aquela sementinha. E aos pouquinhos a gente vai abrindo. Então, por exemplo, se um dia eu lia 1 minuto em um versículo, daqui a pouco eu estava lendo um salmo inteiro, daqui a pouco eu estava lendo a Bíblia inteira. Então, assim, é aos pouquinhos essa intimidade, né? Não tem assim, é que a gente complica às vezes um pouco, porque a gente, e principalmente o brasileiro, ele é muito místico. Então, só que Jesus já fez tudo, ele já fez tudo na cruz. E essa intimidade, esse falar, foi assim, na paz de Cristo mesmo, sabe? Que vai falando ao seu coração e vai testificando com as coisas e as portas vão abrindo. E os caminhos que ele tem, assim, ele vai juntando propósitos, ele vai juntando pessoas na sua vida que você fala, uau, agora faz sentido, né? No teu caso, quando você começou a perceber ele falando com você, você foi, né, tendo mais vontade de buscar, de entender a palavra dele, como você disse, comecei a ler mais a Bíblia e tal. No que você foi mais confrontada? O que você precisou mais de realmente de mudança, que você olhou para si mesmo e falou, poxa, isso aqui eu estava andando no caminho errado, porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais ela nos confronta, mas com amor, né? Eu entendo que é diferente do confronto do mundo, né? Ao mesmo tempo que Deus nos revela os nossos erros, ele vem com amor para nos ensinar, né? O que você mais precisou aprender nesse início? Eu acho que foi a questão do contentamento, porque foi uma coisa porque você pode ter muitas coisas, ou não ter nada, e você ter contentamento. Tem os dois extremos. Eu já vi pessoas muito ricas não terem contentamento. E já vi pessoas muito pobres terem contentamento. Ou vice-versa. Elas muito ricas e terem contentamento pleno. E pessoas muito pobres também que reclamam. Então, assim, não é questão da classe social. Mas eu aprendi a estar contente e saber que ele é meu tudo, sabe? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viver esses passos de fé, porque assim, colocar minha teologia em prática. Então acho que foi assim, as coisas que foram me confrontando, porque é muito bonito a gente falar, mas viver essa fé, ela mudou a minha história, assim, muda a minha vida. Então eu acho que se você falasse assim, e essa questão do contentamento parece pequena, mas são nas mínimas coisas, sabe? Da gente saber agradecer, a gente apreciar. E eu faço algumas práticas assim que me ajudam, porque se a gente se distrair, mesmo hoje em dia, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente volta para as cebolas, sabe? Do Egito.